Olá! A partir de agora você fica com Nossa História, uma produção da TV Câmara em parceria com o Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. No programa de hoje vamos conhecer a história de Amadeu de Queiroz, um escritor pouso-alegrense que nasceu em 25 de março de 1873 em Pouso Alegre, onde morou até os 43 anos de idade. Amadeu não frequentou escola e nem faculdade. Aprendeu o ofício de farmacêutico prático ajudando o pai, Joaquim Augusto Moreira de Queiroz, na farmácia que levava o nome da família. Assim como os dois irmãos mais velhos, Amadeu foi instruído em família pelo avô Policarpo, sobrinho bisneto do escritor português Eça de Queiroz. De acordo com o próprio Amadeu, por serem de origem portuguesa e se sentirem superiores, pai e avô não permitiam que ele nem os irmãos tivessem contato com as outras crianças da cidade. Assim, o pequeno Amadeu se viu restrito à convivência de seus familiares e encontrou na literatura a sua melhor forma de entretenimento. Para contar um pouco sobre a vida de Amadeu de Queiroz, convido o agente cultural do museu, Mike Risselli, que é um apaixonado pelas memórias de Amadeu. É com você, Mike. Como um leitor das obras de Amadeu de Queiroz, eu acredito que uma das características mais marcantes que ele tem como escritor é o fato de ele ter transferido para os seus livros toda a experiência que ele vivenciou como um carimbamba aqui no sul de Minas, entre os anos de 1890 e 1916. Os livros dele são registros da linguagem e dos costumes do povo do sul de Minas. E o livro que mais exemplifica essa característica de Amadeu de Queiroz é uma coletânea de contos chamada Os Casos do Carimbamba, publicado em 1939 pela editora S.A. à Noite do Rio de Janeiro, e que reúne 16 histórias publicadas por ele ao longo dos anos em jornais da cidade de São Paulo. Essas narrativas, esses contos, todos são narrados em primeira pessoa por um carimbamba chamado Modesto Maia, que é um personagem fictício criado por Amadeu de Queiroz, mas que, na verdade, é um retrato do próprio escritor, que também era um carimbamba. Aliás, essa palavra carimbamba vem do nome de um médico daqui de Pouso Alegre, chamado José Bento Gonçalves Curimbaba. Então, esse sobrenome Curimbaba deu origem à palavra carimbamba, que a partir dele passou a designar todos os médicos, farmacêuticos, que não tinham formação acadêmica, não tinham frequentado faculdade, mas que adquiriram seus conhecimentos com a prática. Então, nesse livro, Os Casos do Carimbamba, através dessas 16 histórias, o Modesto Maia faz uma visita a doentes da região. Ele anda a cavalo e percorre longas distâncias para chegar até os doentes. E, em muitos casos, ele se depara com a morte. Eu acredito também que o conto mais significativo desse livro é um chamado O Candeeiro, que foi escrito por Amadeu de Queiroz assim que ele se mudou para São Paulo. Ele deixou Pouso Alegre fugindo de perseguições políticas, ele foi contra a sua vontade, e quando chega a São Paulo, diante de toda aquela saudade que ele sentia da sua terra natal, ele vai ao cinema e no filme ele vê a cena de um carro de boi. E essa cena o emociona muito e o faz, quando chega em casa, escrever esse conto chamado O Candeeiro, que é a história trágica de um menino que acompanha o carreiro na condução do carro de bois. Então eu acredito que não somente O Candeeiro, como o livro Os Casos do Carimbamba e todos os livros de Amadeu de Queiroz, são livros filhos da nostalgia, filhos da saudade que ele sentia de Pouso Alegre, de sua terra natal, que ficou distante no espaço e no tempo. Obrigada, Mike, por compartilhar com a gente curiosidades sobre a vida de Amadeu. Vamos agora para um breve intervalo e já já voltamos com Nossa História. É rapidinho!
Em 2015, a TV Câmara apresenta uma nova programação, com muito mais participação popular e interatividade com você. A cobertura diária das ações do Legislativo, a transmissão ao vivo de todas as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, as ações da ouvidoria do Legislativo, novos programas com as atividades do Museu Histórico e também da Escola do Legislativo, reportagens na rua com a cobertura dos principais fatos e notícias que interferem no dia a dia da população. TV Câmara 2015, levando o Legislativo até você. Reina profunda quietude no ar, no horizonte não há só lugar de um novo dia que surge em Pouso Alegre. O dia está por vir, o dia está por vir, um novo dia por vir. Estamos de volta com Nossa História. No programa de hoje, estamos conhecendo um pouquinho sobre a vida do escritor pouso-alegrense Amadeu de Queiroz. Em 1899, Amadeu casou-se com Vicentina Meyer, que na época tinha 16 anos. A união durou 55 anos. O casal teve 3 filhos, Vicente, Margarida e José Maria. Em 1916, mudou-se para São Paulo. Montou uma farmácia, a Baruel, na Praça da Sé. A capital fez despertar em Amadeu o gênio literário e em 1927 publicou seu primeiro livro, um romance, com o título A Praga do Amor. No início do século XX, os médicos eram de difícil acesso. E era comum um farmacêutico ser chamado para atender pacientes em casos de doença grave ou problemas sérios de saúde. A experiência de entrar em contato com pessoas simples, que mantinham costumes rurais e suas origens eram sem o contato com a civilização, permitiram ao escritor captar a essência do caipira, o que contribuiu para que Amadeu reunisse uma série de elementos que compõem o universo do homem do campo e que mais tarde resultariam em obras como A Voz da Terra, Os Casos de Caribamba, João, dentre outras. A característica de Amadeu de Queiroz se assemelha a Guimarães Rosa, um dos maiores escritores da literatura brasileira, que percorreu o sertão das Gerais, registrando em um caderninho expressões ditas pelos habitantes, e que depois utilizou essas mesmas expressões em suas obras. Temos no nosso museu um dicionário em que Amadeu de Queiroz escreveu um vocabulário médico-farmacêutico corrente entre o povo na época.
Essa coletânea de expressões é encontrada na publicação de 1937 com o nome Provérbios e Ditos Populares. Para fazer essa leitura, chamo o nosso amigo Gabriel. Esse vocabulário foi colhido no sul de Minas, principalmente entre a gente da roça, cujas expressões têm se conservado através dos tempos, sem influências estranhas. Nomes de remédios, partes do corpo, funções e tratamentos, poucos foram colhidos porque são mesmo raros. Os roceiros usam, em geral, os nomes técnicos apenas pronunciados erradamente, ou a moda deles. Todavia, foram registrados alguns nesse caso por merecerem atenção. Bater a paquera, morrer. Bofe, pulmão. Carimbamba, médico leigo. Doença do mal ou mal. Morféia, lepra. Doença pegada, moléstias venéreas. Encalho, prisão de ventre. Estambo, estômago. Estupor, paralisia. Ética, tuberculose. Escadeira, quadris. Ferida braba, câncer. Galiqueira, sífilis. Gererê, moléstia da pele. Incômodo, misturação. O mês, visita ou lua, menstruação. Ligeira ou soltura, diarreia. Mãe do corpo, útero. Manquitola, cóccix. Matéria, pus. Rendidura, hérnia. Surjão, médico prático. Urina doce, diabetes. Xiringa, seringa. Interessante, né? A nossa literatura tem tratado a memória de Amadeu de Queiroz com injusto desinteresse. O descaso em relação à obra deste literato se materializa nos velhos e escassos exemplares de seus livros, condenados às traças e ao esquecimento, mas que outrora mereceram a crítica de nomes como Antônio Cândido, Nelson Werneck Sodré e Mário da Silva Brito. Com o tempo, os livros de Amadeu deixaram de ser reeditados devido à pouca notoriedade do escritor no cenário de nossas letras. E com isso, a literatura do sul de Minas vem correndo o risco de perder obras cujos temas privilegiavam essa região. Preocupados em manter viva a memória de Amadeu de Queiroz, em 2014, a Prefeitura de Silvianópolis, através da jornalista Ana Maria Beraldo, reeditou e publicou o livro Catas, que conta também boa parte da história deste município. Para a entrevista com esta jornalista, vou chamar agora a coordenadora do museu, Magda Amélia. É com você, Magda. Estamos aqui no nosso museu e hoje vamos entrevistar a escritora, jornalista, amiga da arte, amiga da cultura, minha amiga Ana Maria Beraldo. Ana, seja bem-vinda ao nosso História de hoje. Obrigada, Magda, e amiga do museu há vários anos. Ana, conta pra gente como surgiu a ideia de fazer a reedição do livro Catas. Esse projeto é um projeto bem antigo. Ele nasceu desde os tempos do colegial em Silvianópolis. Na época o prefeito, que é o Benedito Porfírio Borges, meu primo, meu colega de sala, e foi quando a gente teve contato com o livro na época do colegial e a gente sonhava um dia reeditar esse livro. O tempo passou e bem depressa. Hoje ele é prefeito de Silvianópolis e era um trio, Na verdade eram 3 pessoas que estavam envolvidas nesse projeto. O Luiz Francisco, que era colega também, hoje é jornalista em Salvador, assessor de imprensa da Prefeitura de Salvador, e eu. E agora, quando ele tornou-se prefeito de Silvianópolis, a gente retomou o projeto e no ano passado a gente fez a reedição do livro e a impressão, uma edição limitada, foram apenas 300 exemplares, porque hoje o livro Catas, para mim, é a obra maior do Amadeu de Queiroz. Ele tornou-se uma obra rara, Pouquíssimos lugares. O museu é um guardião da história do Amadeu. Acho que, como instituição, entidade, acho que é o único lugar que tem essa obra hoje, Tinha, no passado, Hoje já os exemplares estão aí circulando nas bibliotecas, nos centros culturais dessa micro-região de Pouso Alegre. Bom, Ana, além de jornalista, você também é escritora.
né? Como você vê a importância da preservação das memórias locais? Na verdade, eu sou uma jornalista que gosta um pouco de história, de sociologia, né? Vou emprenhando nessas áreas todas. Enfim, em relação à memória? Como você vê a importância da preservação das memórias locais? Eu trabalho muito com história oral, né? Eu faço uma conexão com a história, né? E me envolvi com a história oral desde 2001, quando eu descobri a história oral como metodologia de pesquisa, enfim. Aí eu comecei esse trabalho, são vários projetos, inclusive tem história do Colégio Estadual que foi feito com essa metodologia. O livro da FAI mesmo, Faculdade de Santa Rita, e depois em 2009 nós criamos o projeto de Pouso Alegre que chama-se Memória do Povo, que é uma trilogia, né? São 3 subprojetos. O primeiro deles é Vozes de Mestres, foi feito durante 2009 e 2010. Depois a gente trabalhou, né, com a história de vida dos mestres da cultura popular da região de Pouso Alegre. O Museu Virtual, memoriadopovo.com.br, e também o livro impresso. Em 2011 e 2012 nós trabalhamos com outro projeto, né, um outro subprojeto que chama-se Vozes do Século XX. São histórias de pessoas idosas entremeadas com a história de Pouso Alegre. E o terceiro projeto que a gente está finalizando esse ano chama-se Vozes Forasteiras. São histórias de imigrantes, né, imigrantes diretos e indiretos, né, história de famílias de imigrantes de várias regiões do planeta. Enfim, são 3 projetos e nesse ano também a gente está trabalhando com outro projeto de memória, que já não é memória culinária. A gente está trabalhando com as pessoas, contando a história das receitas. A maioria das pessoas são pessoas mais velhas, também de Pouso Alegre. Então são vários projetos dentro dessa proposta de história oral. Muito bacana. A gente sabe que você entrevistou a filha de Amadeu de Queiroz, a Margarida. Conta pra gente como é que foi esse encontro. Esse foi um presente, né? O presente foi na década de 90, não sei exatamente o ano. Eu estava na Praça Senador Zé Bento e uma senhorinha, minha amiga, que ficava também por ali, me apresentou a Margarida Queiroz, que na época morava no Hotel Cometa. Ela morou em São Paulo, viveu com Amadeu em São Paulo, casou-se lá. E quando velhinha, ela resolveu vir para Pouso Alegre passar os últimos dias de sua vida aqui, onde viveu alguns anos morando em hotéis. Primeiro no Hotel Cometa. Quando a conheci, ela já tinha 90 anos, 92 anos, acho, mas era uma figura muito lúcida, muito consciente, muito de vanguarda, e foi um presente ter convivido com ela alguns dias no Hotel Cometa, ouvindo as histórias dela. Inicialmente ela não queria contar a história, achava que ela não tinha história para contar, que o pai dela que era famoso, o pai dela que gostaria de falar sobre o pai dela. Aí eu disse que eu gostaria de ouvir a história dela, e a história dela é maravilhosa, a história também, né, entremeada com a história do pai, porque ela viveu esse universo literário em São Paulo, junto com o pai, que era amigo dos modernistas, enfim. E ela foi apaixonada pelo Guilherme de Almeida, foi assim um amor platônico de 20 anos. Ela contou a história, eu via as poesias, crônicas que ela escrevia, e o retorno que ele dava por meio, né, ele escrevia, ela mandava uma carta para ele e ele escrevia, respondia no jornal. Foram assim um relacionamento de mais de 20 anos. Eles nunca se encontraram pessoalmente, até tentaram, mas ela não deu conta assim do encontro presencial mesmo. Ficou só um namoro à distância, assim, uma relação muito afetuosa. Muito bacana. E, enfim, ela contou essa história. E eu escrevi, existe, até me contaram que aqui no museu, né, tem essa. Guardaram a reportagem, foi no Jornal do Estado, uma página toda, e a matéria chama-se Margarida Queiroz se revela aos pouso-alegrenses. É uma história muito linda. Muito bacana. Ana, para você, como foi poder contribuir para que a memória de Amadeu de Queiroz não ficasse no esquecimento? Sabemos que com a edição do livro Catas, essas memórias ficaram preservadas. Conta pra gente o que você achou dessa reedição do livro.
Foi muito prazeroso fazer esse trabalho, envolver com esse trabalho, com esse projeto, saber que a história do Amadeu está sendo revitalizada, né? Chegando mais às pessoas. O livro, apesar de ser uma edição limitada, ele está fazendo muito sucesso. Eu recebo assim, telefonemas, mensagem pelo Facebook de pessoas querendo conhecer o livro. E eu estou assim, indicando, porque a gente realmente não tem livros assim, para direcionar para pessoas em particular, mas as entidades receberam o livro. Estou direcionando as pessoas para isso. E também vai ficar uma pequena, porque a gente doou uma parte dos livros para o hospital de Silvianópolis, vender alguns exemplares, e os recursos ficariam para o hospital. Como é difícil o acesso, a partir da semana que vem o livro vai estar disponível também na Livraria Intelecto. O hospital está fazendo essa parceria com a Livraria Intelecto, disponibilizando alguns exemplares para as pessoas que queiram conhecer mais a fundo a história do ciclo do ouro no sul de Minas. Agradecemos sua presença aqui no nossa história de hoje, Ana. O museu estará sempre de portas abertas para você e para todos que estão nos assistindo. Voltamos agora ao estúdio, é com você, Cristiane. Obrigada, Magda, pela entrevista com a Ana Beraldo. Pessoal, eu vou para um rápido intervalo e volto já. Fiquem com a gente. Em 2015, a TV Câmara apresenta uma nova programação, com muito mais participação popular e interatividade com você. A cobertura diária das ações do Legislativo, a transmissão ao vivo de todas as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, as ações da Ouvidoria do Legislativo, novos programas com as atividades do Museu Histórico e também da Escola do Legislativo, reportagens na rua com a cobertura dos principais fatos e notícias que interferem no dia a dia da população. TV Câmara 2015, levando o Legislativo até você. Reina profunda quietude no ar, no horizonte não há só lugar de um novo dia que surge em Pouso Alegre. O dia está por vir, o dia está por vir, um novo dia por vir. Estamos de volta com Nossa História, que hoje está contando a trajetória do escritor pouso-alegrense Amadeu de Queiroz. Gostaria de compartilhar agora com vocês as obras deste escritor.
Em 1927, lançou o romance A Praga do Amor. Em 1930, foi a vez do livro histórico Pouso Alegre. Em 1931, o livro Sabina, uma novela. Em 1933, foi a vez de Senador José Bento, um livro sobre história. Em 1937, foi a vez do Intendente de Ouro, que é um romance. Provérbios e Ditos Populares, um livro folclórico, foi lançado em 1937. A Voz da Terra, um romance, em 1938. Em 1939, foi a vez dos Casos do Carimbamba, que são contos. Em 1944, O Quarteirão do Meio, um romance. Outro romance, em 1945, chamado João. A Rajada e Catas também são romances, publicados em 1954 e 1956. O livro de memórias dos 7 aos 77, em 1956. E Histórias Quase Simples, que é um livro de contos, em 1963. No nosso acervo do museu, temos um livro inédito de Amadeu, chamado Josias do Timboré, que conta a história de um jovem que queria ser escritor, mas que acabou se desencantando do ofício. Em 1955, aos 80 anos, Amadeu de Queiroz foi indicado para a Academia Paulista de Letras. Foi eleito, mas o seu estado de saúde não permitiu a sua posse. Faleceu no dia 28 de outubro de 1955. E aí, pessoal, gostaram da nossa história de hoje? E lembre-se, essa não é uma história qualquer. E ela merece sim ser preservada, ser guardada. Mais do que isso, ela merece ser contada e compartilhada com cada um de vocês. Porque, afinal de contas, essa é a nossa história. Até a próxima!